5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Mielczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, gente, que saudade que nós estávamos de vocês! Como é que vai esse povo bailarino, bailarina, bailante, professores, professoras, admiradores da nossa querida e amada dança? Estamos com muitas saudades e para comemorar, esse nosso retorno às gravações, nós temos uma surpresa para vocês, não é, Bá? Com certeza, eu também tava morrendo de saudade de vocês, a gente deu um tempinho aí pra dar uma descansada, eu fui até na Bahia ver meu povo, minha família, a gente deu um tempinho pra descansar, até pra refrescar, trazer ideias novas, temas novos pra vocês, e através desse descanso a gente teve a ideia, gente, de fazer a abertura de uma nova série de episódios, que serão as histórias de balé que você pensa que conhece, mas não conhece. Gente, eu achei isso sensacional, porque vamos combinar. Por exemplo, no mundo da dança, no mundo especificamente do balé, todo mundo conhece os balés de repertórios e as histórias tradicionais, como o Quebra-Nós, o Lago dos Cisnes, enfim. Só que, por exemplo, quando chega ali em O Corsário, A Filha do Faraó, né? A gente lembra, o Corsário tem lá um jardim, mas nem todo mundo lembra da história de fato, do primeiro ato, do segundo ato, dos personagens. O que é a Filha do Faraó? O que é Marguerite Armand, por exemplo, ou Manon? Vocês sabem a história? Sabe que tem um personagem que outro? Então a gente, conversando com a Tati, né, Tati, a gente achou interessante a ideia de trazer as histórias pra vocês e trazer esse bate-papo também sobre os repertórios da época, porque a gente vai trazer repertórios antigos com histórias muito interessantes, pra não dizer outra coisa. Histórias interessantes, não tão atuais, né? Que a gente vai discutir hoje aqui com vocês. E a fonte, gente, que a gente pegou a história do Corsário, a gente foi no site da Miscelânea, do mundo bailarinístico da Adri, que a gente adora, e também fomos no Blogspot da Histórias de Balé THTPE, tá bom? Trouxemos aí várias fontes pra vocês. É isso aí mesmo. E, gente, a gente acha bem importante aproveitar esse espaço do podcast para contar as histórias, porque a gente sabe que muitas vezes a gente acaba conhecendo, seja em festivais ou mesmo em sala de aula com as nossas alunas, ou seja em vídeo, a gente conhece muitos balés por variações, por partes, mas a história inteira, né, é raro isso tá divulgado, ou enfim, tem uma infinidade de vídeos no YouTube de pessoas contando as histórias, narrando, o que é bem bacana. Mas a gente queria aproveitar esse nosso espaço do podcast, que a gente sabe que é legal usar essa linguagem, porque muita gente ouve no carro, muita gente ouve em casa quando tá fazendo alguma outra atividade. Então é legal ouvir as histórias do balé. E como nós somos curiosas, nós fomos pesquisar, porque muitos balés, nós também estamos nesse time do conhece, mas não conhece, vamos ser sinceras, não é mesmo? Com certeza. Então, bora lá. Vamos fazer então com um balé que pra mim, gente, é um balé muito, não sei se eu digo querido ou especial, mas é o único balé de repertório que eu já dancei, certo? Porque fofinho. Depois eu conto pra vocês minha experiência lá no final, né? Mas e vou dizer pra vocês, mesmo eu tendo dançado partes, todos os detalhes da história eu descobri agora. E como a gente não é de guardar segredo, né, Bá? A gente vai contar pra vocês também. Exatamente.
Gente, nós vamos começar a nossa série com o Corsário, que é um balé em 3 atos e 5 cenas, com música de Adolphe Adam, com peças adicionais, e coreografias de Marius Petipa, depois de Joseph Mazilier e Jules Perrault, tá? E esse balé, gente, ele sofre alterações, adaptações e recebe peças adicionais de uma versão para outra, porque ele é muito antigo, tá? A estreia dele, que eu e a Tati, a gente fez a pesquisa, e a Tati descobriu que a estreia dele mesmo, de fato, foi no dia 16 de agosto de 1826, em Milão, na Itália. Então, gente, esse balé, ele é muito antigo. E tem outras versões, como a versão em Londres, de 1837, de François Albert. Tem a versão de Paris, de Mazilier, que foi em 1856. E ali depois a versão do Jules Perrault em 58 e a do Petipa em 1868. Então vocês percebem que de uma temporada para outra teve adições na peça, mas é uma peça muito antiga. E a gente percebe pela história, pelo enredo, né, Tati, dos personagens, Sim. do estilo, né? Então, não tem... Eu vejo esse balé como nada de atual. Nada. Não, inclusive, ele se ele fosse escrito hoje em dia, ele seria bastante criticado, né? Sim. Porque por questões sociais, culturais, Sim. que depois vocês vão ficar sabendo, né? A gente vão refletir junto conosco. Mas bora à lista de personagens, que isso em qualquer balé de repertório com vários personagens gera confusão. Então, Sim. gente, o primeiro personagem que a gente vai citar é o Conrado, ou Conrad, que a gente ouve algumas versões, aqui nós vamos chamá-lo de Conrado, o Corsário. O Corsário é uma espécie de pirata, ou seja, ladrão dos mares, não é? Também temos a figura de Seid, que é o Pachá da ilha de Kos, o Isaac Lankeden, que é um mercador de escravos, dono de um bazar em Adrianópolis. Nome dos lugares. Também temos o Birbando, que é um lugar-tenente de Conrado. Temos o chefe dos eunucos do harém do Pachá Seid. Olha, gente, essa ideia de harém dá pano pra manga, né? Então temos a nossa heroína, que é a Medora, que é uma jovem grega. Temos a Zulmeia, sultana favorita de Seid, e Gulnara, que é outra escrava do Pachá e muito amiga da Medora, né? A Medora e a Gulnara são as duas personagens femininas, solistas, principais da história. E aí, Bá, conta pra gente então. Então, gente, o texto ele é baseado no poema do mesmo nome de autoria de Lord Byron. Embora as semelhanças sejam poucas, a história ela é centrada na briga política entre gregos e turcos. Então, é o que a Tati estava falando quando a gente estava tendo a nossa conversinha. É um balé que parece meio árabe, mas árabe da onde, né? Então, aqui a gente já conseguiu descobrir que é entre gregos e turcos ali a história. E o Conrado, Ali e Birbanto, que lideram um navio de corsário, sofrem um terrível naufrágio na abertura do balé, que é o prólogo, né, que é o batizado. Na abertura, eles aparecem agarrados ao navio que está afundando em meio a uma tempestade. Então, depois desse prólogo, já vem o ato 1 com a cena 1, que é o Conrado e os outros piratas, eles são levados até a praia pelas ondas. E as jovens gregas, lideradas por Medora e Gulnara, aparecem na praia e logo descobrem o naufrágio. Imediatamente, a Medora e o Conrado, eles se apaixonam, porque como todo bom balé, tem aquele alvoroço romântico, aquele drama, né? Um olha pro outro, quase um dorama, né? Um olhou pro outro Ou histórias da Disney, né, gente? O amor acontece num piscar de olhos, literalmente. Exatamente. Piscou, já tá lá o casal romântico. E em seguida aparece um grupo de mercadores turcos comandados por Lankeden em busca de jovens mulheres para serem vendidas como escravas. Os turcos capturam as jovens gregas por uma boa quantia oferecida por Lankeden, que as leva para o mercado escravo.
Os corsários a seguem para tentar resgatá-las. Então aqui vocês já percebem, né, que é uma história entre escravos piratas. É algo assim que nos dias atuais, né, a gente já percebe que ia ser um pouco complicado, né, Tati, contar essa história. Exatamente. E é uma história de amor, mas pode ser vista por um viés, assim, se a gente for querer, né, não digo complicar a história, mas ver de outro viés mesmo. O Conrado, ele se apaixona, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se ele se apaixona por ela ou se ele quer roubar ela. Ele quer tirar ela do harém, né? Sim. Qual é o significado? Enfim, ele quer roubar essa escrava só pra ele, né? E aí, continuando, gente, no ato 1, temos a cena 2 do mercado escravo. Então, em meio ao povo, surge o rico Pachá Seid, da ilha de Kos, procurando por belas mulheres para serem compradas para seu harém. Lankenden mostra ao Pachá todas as mulheres capturadas em suas viagens por terras distantes, mas nenhuma lhe causa interesse, até que apresenta Gulnara, dançando com ela um pas d'action, um pas des enclaves. Encantado com sua beleza, o rico Pachá paga enorme quantia para tê-la em seu harém. Mas o trunfo de Lankenden havia sido guardado para o final, a bela Medora. Imediatamente, o Pachá faz sua oferta, mas para sua surpresa, um desconhecido faz uma oferta maior do que a sua, ganhando a disputa por Medora. O desconhecido revela ser quem? Quem vocês acham que era o desconhecido? Conradinho, gente. Conrado. E leva embora, juntamente com os outros corsários, Medora, suas amigas. E o mercador Lankenden, este último, preso. E isso deixa o Pachá furioso. É isso, gente. Depois a gente vai falar, mas o negócio essencialmente fala sobre tráfico de pessoas, gente. Exato. Olha só. É um comprando o outro, quem dá mais. Leilão de pessoas, gente. Com certeza as pessoas da época não tinham essa consciência, ou isso era uma coisa normalizada. Não sabemos o que as pessoas daquela época lá de 1800 e alguma coisa pensavam. Mas que é bem problemático nos dias atuais, né? Mas, seguindo a história, o que acontece? No ato 2, ali já tem a Caverna dos Corsários, que para algumas profs de balé, para o pessoal que está na comunidade da dança, já devem ter visto sobre esse ato. Que tanto este ato quanto o ato do Jardim são um dos mais famosos, né? Conrado e os outros corsários levam Medora e suas amigas para dentro de sua caverna, onde guardam seus tesouros. No auge das celebrações, Medora e Conrado declaram seu amor. E ali, o mais fiel corsário, a Conrado, jura ser um devotado escravo a Medora. Os três dançam o Grand Pas Classique, também chamado Grand Pas Dédé, a Trois ou Le Corset Pas Dédé. Uma das mulheres pede a Medora que interceda em nome de todas para que sejam libertadas. Conrado promete libertá-las, mas Birbanto, um dos corsários, e seus amigos protestam porque querem repartir as escravas, iniciando uma briga. Conrado cumpre o prometido e se retira com Medora. Lankenden presenciou tudo e propõe a Birbanto e seus amigos um trato. Em troca de sua liberdade, Lankenden ensinaria-lhes uma poção que, ao ser borrifada em flores, induziria a vítima ao sono imediatamente. Assim sendo, quando Conrado e Medora estavam sozinhos e felizes, Lankenden aparece e sugere à moça que ela ofereça flores a Conrado em agradecimento por ter libertado suas amigas. Assim que Conrado cheira as flores, ele cai adormecido. Lankenden, Birbanto e seus parceiros capturam Medora e Conrado acorda juntamente com Ali e vai em busca dela para salvá-la novamente. Então aqui a gente já tem um novo ato com novas coisas acontecendo e mais uma dramatização, a questão do veneno, das flores, que morre, mas não morre, só dormiu, né?
que liberta, mas na verdade não querem que libertem as escravas. Então é todo uma dramatização que eu acredito que seja comum da época, né, Tati? Essa parte mais teatral. É que tem que ter o conflito, né, gente? Alguma coisa, né, como toda a história mais tradicional, algum conflito tem que acontecer, algum embate, o protagonista, o antagonista, pra gerar história, né, gente? Então, né, e sempre, sempre não, mas muitas vezes o povo gosta de colocar um elemento, não digo mágico, mas ali, ó, pozinho que faz a pessoa dormir, sempre tem uma poçãozinha mágica, um negocinho ali que o povo bebe, o povo cheira, o povo não sei o que, né? Sempre, olha, gente, já tem o uso dessas coisinhas, né, gente? Mas, seguindo aqui com a nossa história. No ato 3, na cena 1, que chama o harém do Pachá, a Gulnara está sendo festejada pelo Pachá quando Lanquendem chega com mais 3 lindas mulheres para entreter o harém. Elas dançam o Pas de Troie, o Grand Pas de Troie des Odalisques, que eu amo de paixão. É lindo. Em seguida, é muito lindo. Em seguida, o mercador traz o grande prêmio, Medora. Apesar de muito triste por ter sido capturada, ela se anima ao ver a sua amiga Gulnara. E aí, gente, o que acontece? Acontece, ainda nesse terceiro ato, a cena 2, que chama Le Jardin Animé, o Jardim Animado, que é uma das cenas, eu me arrisco a dizer, uma das mais lindas de ballet de repertório. É lindo. Não digo romântico, né? Mas mais tradicional. Tem os arcos das flores, porque realmente a ideia é que sejam flores que dançam, né? Uhum. E é uma coisa assim, meio à parte, assim, da história, né? Porque a Medora e a Gulnara e as mulheres do harém vão juntas a um jardim repleto de flores e fontes mágicas, celebrar a beleza, a graça e a harmonia. Então é uma cena linda, com um grande elenco, um grande corpo de baile, que fica um pouco destoada, porque elas vão, né, as escravas, e a Medora e a Gulnara vão até esse jardim ver essas flores dançando. Sim. Né? E então no ato 3, na cena 3, nós temos o resgate, que é onde o Pachá é alertado sobre a chegada de misteriosos peregrinos, o que coincide com a oração da tarde, sendo então conduzida pelo seu líder, que na verdade é quem? Conrado, mais uma vez disfarçado. Gente, esse homem adora se disfarçar, gente. Isso é a pequinha, esse tal de Conrado aí, né? Sua identidade é revelada, mas há tempo de resgatar Medora e Gulnara. E no epílogo, né, gente, que é o finalzinho, Medora, Conrado e Gulnara e Ali partem em busca de novas aventuras. E essa é a nossa história do Corsário. Eu acho que, mesmo sendo um balé dramático, que tem esse viés com escravos e piratas, eu acho lindo, gente. Eu sou eu sou clássica, eu acho lindo. Tem um romance, tem um final feliz, entendeu? Toda vez que eu assisti o Corsário, eu fiquei muito feliz. Só que, claro, se a gente para pra pensar, imagina, tem um mercado de escravos onde estão vendendo mulheres. Ou seja, isso não tem nada de normal se for trazer para os dias atuais. É algo que, para contar para alunas novas, né, crianças, é algo difícil a gente contar certos tipos de histórias de repertórios. Então a gente tem essa problemática, né, Tati? Quando a gente vai começar a introduzir repertório nas aulas para as crianças, a gente nunca quer trazer essas histórias. A gente quer trazer uma história mais tranquila, como Quebra-Nozes, por exemplo, A Bela Adormecida, que não tem nada que nos dias atuais vá chocar a criança, né? Aí quando elas estão ficando maiorzinhas, a gente começa com a do Lago e Corsário, Labaiadé. Depois já vem uma Gisele aí, um negócio. Um negócio, né? Mas enfim, o que vocês acharam? Porque eu amo essa história. E a gente trouxe aqui também algumas curiosidades, né, Tati? Exatamente. Trouxemos sim. E uma das curiosidades, então, é sobre o pas de deux,
certo? Que é a peça mais famosa, então, desse balé. Em geral, ela é conhecida como pas de deux no balé completo e é um pas de trois. Ultra desafiador, tecnicamente, e é apresentado sozinho para ressaltar os virtuosos. Porque lembra, né? Tem o pas de deux, sempre tem aquele momento só da bailarina e só do bailarino. E Sim. realmente, esse solo do bailarino, ele tem muito giro e muito pulo. Então, assim, quando um bailarino quer demonstrar que ele é ótimo, geralmente é essa variação que o bailarino apresenta. Sim. Pode notar, gente, todos os grandes bailarinos já dançaram, né? Vale a pena dar uma olhadinha no YouTube. Todos os grandes dançaram essa variação. Não, pra mim, a melhor é a do Baryshnikov. Porque, gente, ele é pequenininho. Ele é um pouco maior que eu. E ele pula, ele salta. Meu Deus do céu. Assim, dos mais antigos, né? Agora, os mais atuais, eu acho que... Ai, é que eu sou, assim, muito fã do Vasiliev. Ele dançando essa coreografia é lindo demais. Ainda mais ele que, pra mim, ele desafia a gravidade, as leis da física, tudo junto. Porque, gente, ele salta muito alto. Sim. É que essa característica do balloon, né, que a gente chama, são as pessoas que conseguem saltar muito alto, mas parece que desafia a gravidade no sentido de que eles conseguem ficar mais tempo no ar, numa altura muito grande, e quando voltam pro chão, eles conseguem ser leves. Sim. Né? E isso é uma mecânica que, por mais que óbvio, a gente estuda, né, como usar os pés, as pernas, tanto para ter impulso, como para depois ter amortecimento, né, no retorno no chão. Tem umas pessoas que realmente, eu gostaria muito de entender o que é essa biomecânica, né? Que a Natália Osipova também é assim, né, gente? É uma coisa incrível quando os bailarinos conseguem fazer isso. Realmente eu acho maravilhoso de assistir. É verdade. E tem uma outra curiosidade que também é que ele entra no primeiro ato dançado pelos 3 protagonistas, né? Que é o Conrado, a Medora e o escravizado Ali, revisado pelo professor de George Balantine, Samuel Andrianov, em 1915. Mas quem criou a versão do pas de deux que conhecemos foi a Vaganova, a senhorita Agrippina Vaganova, em 1931, com música de Ricardo Drigo. A lendária pedagoga transformou o pas de action de Andrianov em uma peça especial para a apresentação de formatura de sua aluna, a estrela Natalia Dunskaya, que dançou com seu futuro marido e diretor da companhia, Konstantin Sergeyev. A partir desse ano é que ficou conhecido como Le Corset Pas de deux, e foi a peça de formatura de outros mais à frente, como Alla Sisova e Rudolf Nureyev, por exemplo. Então, eu acho que a Tati até é melhor do que eu para explicar, né, amiga? Essa questão do que era um pas de trois e depois virou um pas de deux. Sim, pelo que eu pesquisei, gente, o que acontecia? Era o pas de trois significava, então, o Ali, que era amigo, mas era principalmente um escravo do Conrado. Ali ele jurava lealdade tanto à Medora como ao Conrado. Só que ele tem uma energia de pas de deux romântico. Sim. Né? Então, o que acabou acontecendo, sendo feito? A princípio se tirou, até é uma discussão que eu ouvi em alguns lugares, porque a princípio se tirou não o Conrado, quer dizer, se tirou o Conrado, que é o par romântico da Medora, e se manteve o Ali para dançar com ela. E isso a gente nota por conta do figurino, porque o escravo, ele tem o torso nu, né? Sim. E o Conrado não. Então, às vezes, algumas pessoas ficam em dúvida, tá, mas é o Conrado que tá dançando? Não, é o Ali. Não, mas tem que ser o Conrado, porque ele é. Então, tem essa coisa. Fato é que geralmente é montado como pas de deux e não como pas de trois, que é a origem dele. Sim,
É verdade. Mas e com relação à experiência com esse balé, Tati? A senhorita falou que dançou, que foi um dos únicos repertórios que a senhorita dançou. Qual personagem que você fez? Você fez as odaliscas, a Medora, a Gunara? Olha, bem que eu queria fazer melhor. Não queria não, né, gente? Porque eu sei da responsabilidade que é ser solista. E falando a verdade, eu nunca fui solista, né, gente? Eu sempre fui do corpo de baile, né? Estamos aí. E eu dancei. Então, eu dancei como odalisca num dos grupos das escravas, as escravas com véu, né? Porque tem vários grupos de escravas neste balé. E era uma coreografia que eu gostava bastante. Eu dancei, eu era bem novinha, gente. Eu acho que eu tinha 14 anos por aí. E eu me lembro que nós estávamos acostumadas a só dançar com figurinos de saia. E as odaliscas é aquela roupa de odalisca, barriga de fora, que eu nunca tinha dançado, né? Era um top, era a calça bem de odalisca, aquela calça mais fofa. E tinha o véu. Então, pra mim, foi uma experiência muito bacana, que era um outro figurino. Sim. Né? Dentro de uma história que, na época, eu me lembro que eu zero problematizei, né? Até porque eu não sabia dela na íntegra. Ah, né? sim. E que, né? E que tinha movimentos muito bacanas, que eu me lembro que a gente... nós tínhamos como se fossem umas pulseiras. E aí, então, a gente tinha que fazer bastante movimento de mãos e de braços, porque a música, eu me lembro que tinha um barulho, pareciam várias joias se batendo, né? Várias moedinhas. E também dancei o Jardim Animado, né? Que é uma valsa, assim, ó, maravilhosa. É lindo. E aí, eu me lembro que o jardim porque as odaliscas são em meia ponta, as escravas. E o Jardim Animado em ponta, né, gente? Então, assim, suando a camisetinha, né? Mas é um balé muito bonito. Até hoje, quando eu ouço a música, eu fico super emocionada. E é uma música muito bonita. Então, eu tenho um apreço especial por esse balé por conta dessa história. E foi a época que quem montou conosco foi o falecido professor, não sei se alguém que está nos ouvindo já teve aula com esse professor, que era um argentino, Jorge Penha, que era um professor muito exigente. E foi a minha primeira experiência com professor, coreógrafo, que teve esse nível altíssimo de exigência. E ele conseguiu um resultado de todas nós, que só éramos, vamos dizer assim, meras alunas. Ele conseguiu um resultado muito bom, mas à custa de muito sacrifício, que as bailarinas me entenderão. Sim, com certeza. Eu já dancei o Corsário também, só que eu não dancei ele todo. Na época, eu morava no Chile e eu trabalhava, eu era professora lá da fundação que eu trabalhava, a Fundação Royal Dance Chile, e o espetáculo nesse ano ele foi metade. Metade dele foi uma história e a outra metade foi o terceiro ato do Corsário. E daí, na época, como eu dava muitas aulas, eu fui corpo de baile. Só que o que aconteceu? No primeiro dia, a menina que ia dançar a Medora, eu não lembro o que aconteceu com ela, mas eu não sei se ela se machucou, se ela não pôde. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que deu que a gente não tinha Medora e todas as meninas, as bailarinas principais, elas já tinham um solo, já tinham ali um personagem e não tinha quem fizesse a Medora. E daí o Ederson, meu amigo, um beijo pra ele, eu adoro ele, que tá lá no Chile. O Ederson, ele era o coreógrafo da época, ele tava montando, né, o Corsário, e ele virou pra mim, eu tava numa ponta, né, porque eu era prof, eu tava numa ponta lá na Casa do Chapéu. do Jardim Anime e do corpo de baile. Ele falou, vem cá. Ele me chama de Barbie. Barbie, vem cá. Você vai ser a Medora. E eu, o quê? Como assim? Tá louco? E eu fui. Mas foi assim, de última hora, eu consegui pegar a coreografia. Não tinha nessa montagem no primeiro dia o PADD, porque o primeiro dia tinha uma outra coisa no primeiro ato do espetáculo, que era essa montagem que a escola fazia.
que eu acho que foi de jazz, se eu não me engano. Então era maior o primeiro dia e o segundo dia era só o Jardim Animé, o solo. E foi super... Nossa, foi uma experiência muito legal. E o segundo dia, que era com os bailarinos principais do Teatro des Café de las Artes. Aí eles fizeram um Grand Pas Dédé e tudo, e foi lindo. Mas foi a minha única experiência com o Corsário. Foi essa. Foi bem legal. Poxa, né, gata? Mas é a experiência. Afinal, você foi uma das protagonistas, a protagonista feminina dessa história. É Arrasou. verdade. É verdade. Mesmo Arrasou, que eu não tenha dançado. arrasou. Nenhum padedê tava lá só sendo o personagem. Abafa o caso. Abafa o caso, eu dancei Medora, gente. Claro. E... Ai, mas que bacana saber disso. Mas, gente, uma coisa, assim, que eu queria trazer pra finalizar, e aí a Bárbara também pode trazer o ponto de vista dela, é assim, qual a impressão que eu tenho, em geral, com obras de arte que foram criadas no século XIX ou nos séculos anteriores e que retratam histórias que hoje em dia são inaceitáveis, vamos dizer assim. Porque, primeiro que, enfim, isso de harém, né, de mulheres gregas e de mercadores e de piratas, era uma coisa que de fato aconteceu. Sim. Então tem um viés histórico que a gente não pode negar. Eu acho que o problema tá na romantização desse tipo de atitude. Sim. Que sim, aconteceu na época, porque, né, gente, a gente não pode esquecer, ó, esse balé, ele foi criado numa época em que todas as criações, todas não, mas a grande parte das criações eram feitas por uma elite, né, que tinham boas condições econômicas. Sim. Né, pessoas que tinham uma visão, não digo deturpada da realidade, mas ingênua mesmo, né? Sim. E que não via um problema em trazer uma história de amor no meio de um monte de mulheres que estavam sendo escravas, né? É verdade. Ou que não via problema de ter um harém com mulheres que né, foram roubadas e trazidas para aquele lugar e para serem escolhidas, e enfim. Tem essa questão da atualidade que eu acho que não é ser mimimi, é só pra gente se dar conta de que as coisas mudaram, as pessoas mudaram, né? E hoje em dia a gente tem uma outra percepção, hoje em dia outros tipos de histórias são contadas, mas eu acho que a gente não pode rechaçar esse passado. Sim. Eu acho que, né, a gente tem que estudar ele, entender ele, nem que seja pra dizer, ok, não concordo. Sim. Né? Não gosto. Mas foi montado assim, e é um balé que os trechos seguem, que bom, né? Porque tecnicamente ele é muito bonito, né, Bah? Sim. Tanto coreografia, música, figurino, que eles seguem sendo apresentados em festivais e espetáculos pelo mundo. E ok, existe esse legado e a gente não pode negar isso. Mas a gente achou importante conversar aqui e problematizar pra vocês. Com não certeza. É mesmo, Prof. E eu assino embaixo no que você falou, Tati. Eu acho que a gente tem que estudar mesmo os repertórios, respeitar os repertórios. Mas, se você não concorda, eu sou super aberta de assistir montagens. Quem sabe uma montagem com a Medora, ela mesmo se libertando, ela mesmo libertando todas as amigas e indo em busca de aventura sem um casal, sem um Conrado, né? Eu acho que tem espaço pra tudo, tanto pro clássico, pro tradicional, a gente respeitar que isso veio de outra época e que até hoje tem pessoas que querem assistir o tradicional. Eu mesmo amo ir assistir o Lago do Cisne tradicional, eu não quero que tenha um final feliz, eu quero o triste mesmo, entendeu? Eu quero o drama, entendeu? Mas eu também adoro ver as remontagens, adoro ver coisas diferentes, coisas atuais, então eu acho que é arte, a gente tem espaço pra todo mundo, né? Exato. E a arte sempre reflete o seu tempo, né? Exato. Então uma história de 1850 reflete aquela época, né, gente? Mas ela é tão relevante
por vários aspectos que estamos em 2024 ainda falando sobre ela. Não é? Com certeza. Então é isso, pessoal. Esse foi o 5678 Podcast. Deixa aqui nos comentários, tanto do Spotify quanto lá do nosso perfil do Instagram, @5678 Podcast, sugestões de quais os temas, quais histórias, assim, que você pensa que conhece, mas na verdade você não conhece, você quer que a gente conte, que a gente vá atrás e pesquisa e traz aqui pra vocês. E não deixa de seguir a gente lá no perfil do Instagram e deixar as estrelinhas aqui, por favor, né, galera? Vamos deixar as estrelinhas aqui, a gente já é best friend e acredito que, né, você dando essa classificação pra nós ajuda o nosso canal aqui do Spotify a crescer e todas as nossas redes sociais, tá bom? Então é isso, gente. Beijo! Até mais! Beijo, gente. Até o nosso próximo bate-papo e narração de mais uma história. De algum clássico, de algum repertório de balé. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau.